Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de uma das personagens mais interessantes dos animes, no caso a Tokizaki Kurumi de Date a Life. E mesmo que você não conheça e não veja o anime, ela tem aquele tipo de história que vale a pena você conhecer. Então, independente de você ver ou não Date a Life, fica comigo porque essa história vale muito a pena. Então bora lá! Então galera, a história da Kurumi começa há mais ou menos 18 ou 20 anos atrás. E quando eu digo isso, estou me referindo ao ponto zero, que foi o primeiro episódio do anime ou a primeira light novel. Então daquele momento que começa o anime, há 18 ou 20 anos atrás, é que começa a história da Kurumi. Certo? Então, nessa época, a Kurumi era uma garota normal, de uns 16 ou 17 anos, que tinha uma família muito boa, uma família que amava muito ela, que tinha uma condição financeira muito boa. Ela também tinha uma amiga que ela amava muito, que é a Sawa, e ela é muito importante, então grave essa garota. E uma outra coisa que é muito importante saber da Kurumi também, é que ela tinha um grande senso de justiça. E tudo isso que eu tô falando é realmente muito importante para você entender a mente dela e o que fez ela mudar tanto de personalidade ao longo do tempo. E também ela adorava muito animais, especificamente gatos. Mas em resumo, ela tinha a vida de uma adolescente comum e era até bem feliz. Só que tudo começou a mudar em um dia que ela foi atacada no meio da cidade por um monstro. E no mundo de Date a Life, não tem monstros vagando pela cidade assim do nada. Mas ela foi atacada por esse monstro e uma mulher muito misteriosa apareceu e matou o monstro com a maior facilidade, o que já é meio estranho, uma mulher ter tanto poder assim. E então essa bela e misteriosa mulher disse que era uma amiga da justiça e disse para Kurumi se ela não queria se unir a ela para matar esses monstros, porque dessa forma ela estaria livrando o mundo dessas criaturas e também protegendo os familiares e os amigos dela. E isso mexeu profundamente com aquele senso de justiça que eu falei que a Kurumi tinha. E então ela falou, beleza, vou largar a minha vida de estudante normal e vou te ajudar a combater esses monstros. Pô, afinal são monstros, Uma pessoa justa e com coragem iria fazer isso. E então ela aceita o pedido dessa mulher, que se identificou como Takamiya Mil. Ela aceitou então essa proposta, aceitou o poder e para então ajudar ela a combater os monstros. E essa tal de Takamiya Mil, entregou para ela uma espécie de cristal, que é chamado de Sefira. E quando ela pegou esse cristal, o corpo dela basicamente absorveu esse Sefira e ela ganhou os poderes de um anjo. Porque lá, isso é importante se você não conhece o mundo de Date a Life, nesse mundo, esses Sefiras são uma das maiores fontes de poder que existem. Então, alguém que pega esse Sefira tem realmente o poder de um anjo, que normalmente é tirado da Cabala, e essa pessoa fica extremamente poderosa. E foi exatamente isso que aconteceu com a Kurumi. Uma vez que o corpo dela absorveu aquele Sefira, ela ganhou inúmeros poderes, tanto físicos, mas também de manipulação das sombras e domínio do tempo. E agora, com todo esse poder, ela começou a ajudar essa Mil a caçar monstros. Então era assim, um monstro aparecia na cidade, ela ou a Mil iam lá, matavam o monstro, e depois que o monstro era morto, a Kurumi ia fazer as coisas normais da vida dela, de estudante, de adolescente, enquanto a Mil ficava limpando o corpo. Ela ficava fazendo alguma coisa com o corpo, se livrando do corpo do monstro e tudo mais. E isso foi por um bom tempo, e durante um curto período de tempo, alguns meses, a Kurumi tinha matado mais de 50 monstros. E esse número também é importante, porque um dia, logo após ela matar o monstro, ela foi para casa e deixou a Mil lá trabalhando no corpo do monstro que ela tinha matado. Só que quando ela estava indo para casa de uma amiga dela, ela ficou com pena da Mil, porque essa mulher misteriosa, que se intitulou de Takamiya Mil, ela era sempre melancólica, ela era sempre triste, ela tinha uma vibe muito ruim. Ela sempre parecia estar sofrendo muito e com muita tristeza. Então a Kurumi, como uma pessoa legal, ela falou assim, olha, eu vou chamar ela pra ir pra casa da minha amiga comigo. Lá tem um animal, tem uma pessoa. Eu posso fazer ela ficar um pouco mais feliz. Então ela, com pena dessa Mil, resolve voltar lá e chamar ela. Só que quando ela volta, ela vê no chão morta, no lugar do monstro, aquela amiga dela, a Sawa. Vocês lembram? E assim, ela tava morta com tiros. E vale lembrar que a arma da Kurumi são revólveres, É tipo uma espingarda e uma
uma arma normal, uma arma menor. Então, assim, o monstro que ela matou estava com aqueles tiros naquele local. E quando ela voltou, estava o corpo da amiga dela morta com os tiros. Então ela logo percebeu que aquilo não era um monstro. Não se tratava de um monstro. Era a amiga dela que ela tinha matado. Então ela também percebeu que todos aqueles 50 monstros que ela matou e que ela se orgulhava de ter matado, porque ela matou em nome da justiça e para proteger as pessoas, na verdade, eram pessoas comuns. Eram humanos que ela estava matando. Então isso, para a cabeça de alguém que é justo, é algo muito complicado de lidar, né? Você ter que lidar com a morte de 50 pessoas é bem difícil. E aí ela fica sem entender nada, e essa mulher, no caso essa Takamiya Mil, a mulher misteriosa, ela se diz como... Ela chama de o espírito da origem, né? Que é a pessoa que é a origem de todos esses Sephiras. Porque não é só a Kurumi que tem poder lá. Tem várias outras pessoas que têm poderes, e esses poderes são sempre de um Sephira. E essa mulher é como se fosse a mãe de todos. De quem ela é a pessoa que deu poder pra todo mundo. Então essa tal de Mil disse que era um plano dela ficar purificando esses Sephiras. E que para isso ela precisava colocar esses Sephiras em garotas. Elas iriam virar monstros. E aí a Kurumi fazia o trabalho sujo. E matava essas pessoas, né? E então quando ela ficou sabendo disso, e quando ela percebeu a situação que ela tava, que ela foi enganada pela Mil, que ela matou 50 pessoas, inclusive a melhor amiga dela, ela começou a surtar. Ela literalmente entrou em um profundo desespero e começou a pirar. Só que o grande problema é que esses safiras, esses sefiras, essas pedras que dão poder de anjos, elas têm, vamos dizer que um efeito colateral. Que é o seguinte, quando a pessoa, o usuário dela, entra num desespero muito profundo, essa energia ruim é como se impregnasse esse sefira e ele invertesse. E quando ele inverte, quem dá o poder para a pessoa não é mais um anjo, e sim o demônio respectivo da Cabala. Então, como eu falei, né, esses anjos de Date Alive pega os anjos da árvore da vida. Então, a árvore sefirótica. Já a inversão pega o poder de um rei demônio da árvore Clifa, né, que é o cristal Clifa. E então ela estava começando a inverter. E se ela inverter, a pessoa perde completamente o controle. Vira um ser basicamente sem nenhum tipo de sentimento, que só quer a destruição. É basicamente isso. Então, quando ela começou a entrar nesse desespero, ela entrou em contato com a inversão do Zafkiel, que é o anjo dela. Então, o anjo dela é o Zafkiel. E quando ela inverteu, ela entrou em contato com o Lucifugs, que é o rei demônio, que é um demônio meio da loucura. É um bicho muito doido. E para evitar que ela invertesse completamente e virasse um caos, ela usou uma das magias de tempo nela mesma, que é a Dalet, ou a quarta bala dela. E quando ela usa essa bala, ela pega uma coisa e volta a um estado anterior. Entende? Então, por exemplo, se eu pego essa caneca aqui da minha bela Ior e do Lloyd e quebro ela, e se eu usasse essa bala, esse poder, nessa caneca, a caneca ia voltar para o estado que ela estava antes, ou seja, consertada. Eu não voltei o tempo como um todo, só o tempo do objeto, entende? Então, inclusive quando ela perde um braço uma vez, ela usa essa bala nela e o braço volta ao estado anterior, certo? Então ela usou essa bala dela para ela voltar um pouco antes do momento que ela começou a inverter. E assim ela fez, e ela impediu a inversão. Mas, por outro lado, vários indícios na obra mostram que depois que ela entrou em contato com o Lucifugus, que é esse demônio insano, muito louco, ela perdeu parte da sanidade no processo. E depois de todo esse caos, obviamente ela ficou muito puta com a Mil. E a Mil, para evitar problemas, já que ela não queria ter nenhum tipo de problema com a Kurumi, ela simplesmente apagou a memória dela, porque, como eu falei, essa tal de Mil é muito poderosa. Ela apagou a memória dela pra ela esquecer de tudo que aconteceu, pra não ter uma Kurumi, uma pessoa que mexe com o tempo atrás dela. E depois disso, a Kurumi só acorda no meio da cidade, sem saber de nada, sem nenhuma das suas lembranças, apenas sabendo como usar o seu anjo. Era a única coisa que ela sabia. Então ela passou um tempo vagando, querendo descobrir mais sobre si mesma, até o dia que ela resolveu usar a 10ª bala. E a 10ª bala, ela faz um apanhado no tempo sobre a história de alguém. Então, se ela usasse essa bala nela mesma, ela poderia recuperar a memória do que aconteceu com ela.
certo? E foi isso que ela fez. Ela usou a bala dela e teve acesso a todas aquelas memórias apagadas pela tal Mil. Então agora você pensa um pouco na cabeça dessa pessoa. Raciocina comigo. Ela era uma garota que tinha tudo, tinha família, amigos e tudo mais. Agora perdeu tudo, perdeu a família, não podia mais voltar para a família dela, matou a própria amiga. Além disso, tinha um senso de justiça muito grande e uma vontade de fazer coisas pelo mundo. E depois descobriu que, na verdade, ela só matou inocentes por ter sido enganada por uma pessoa. Além disso, entrou em profundo desespero e ainda teve contato com o Senhor da Loucura, que é a inversão do anjo dela. Cara, é uma situação realmente muito complicada e que faria muita gente surtar. E uma outra coisa também que abalou muito ela e que é muito irônico é com relação ao poder de tempo dela. Porque os anjos lá, os espíritos, eles usam Herioko, que é um tipo de energia, tipo uma mana. Mas o anjo dela tem uma peculiaridade, que é o fato de que ele usa o tempo de vida de alguém para conjurar as magias de tempo. Então ela usa o Herioko para usar as magias de sombra, mas as magias de tempo, ela precisa de tempo de vida. Olha que coisa irônica, ou o tempo de vida dela, ou o tempo de vida de outras pessoas. Então, de novo, olha que ironia para alguém justo, alguém bom, ter que pegar o tempo de vida de alguém, ou seja, efetivamente diminuir a vida ou até matar alguém para poder usar os seus poderes. É um dilema complicado, não é? E é nesse momento, depois de todo esse caos na vida dela, que ela toma uma decisão muito complicada. E ela fala o seguinte: olha, eu vou matar o espírito da origem, não importa o que eu tenho que fazer. E ela traçou a seguinte estratégia. Ela falou o seguinte: olha, eu tenho um poder que me permite voltar no tempo. Então eu já sei que aquela espírito da origem veio para a Terra há mais ou menos 30 anos atrás. Então eu tenho que coletar tempo o suficiente, tempo de vida o suficiente para voltar a 30 anos atrás, há muito tempo atrás, 3 décadas atrás, e ter energia, poder, tempo suficiente para combater esse espírito lá. Então o plano dela é isso, só que para realizar esse plano, ela precisava de tempo de vida. Então ela tinha que matar pessoas, ela tinha que coletar tempo de vida de outras pessoas. E ela teve que tomar uma decisão muito difícil. Só que a decisão dela foi o seguinte: olha, eu vou fazer isso, eu vou matar quantas pessoas sejam necessárias para coletar o tempo de vida delas, usar o meu poder, voltar no tempo e matar essa pessoa. Porque no dia que eu matar essa pessoa, tudo dali pra frente vai ser desfeito. Então eu conserto toda a linha do tempo. Todas as vidas que eu tirei, todas as pessoas que eu vou ter matado, inclusive aquelas 50 e a minha amiga, todos eles, vai ter sido tudo desfeito. Então o plano dela era esse. Era uma intenção boa, mas que levou ela para um caminho muito ruim e muito perigoso. Porque dali em diante, ela começou a mudar e pegar uma característica meio psicopata, por um lado. Porque ela começou a matar pessoas em série, né, para coletar o tempo. E acredita-se que até o momento que começou o anime, ela tinha matado 10 mil pessoas para coletar o tempo. Olha só, cara, isso é muita coisa. E o pior é que a psique dela, a mente dela, ficava cada vez pior. Porque, como eu falei sempre e repito, ela era muito justa. E a cada morte, ela sentia. Tanto que no anime, uma hora, e na novel também, uma hora ela fala que ela sabe de todos os crimes que ela cometeu. E que ela sabe que quando ela morrer, ela vai pro mais profundo dos infernos. É isso que ela acredita que vai acontecer com ela. Porque ela sabe, ela sente a culpa ainda de todas as 10 mil mortes e mais as 50, mais a da amiga e de tudo que aconteceu na vida dela. Então ela sente muito isso. E é só depois de tudo isso que nós chegamos no ponto zero, que é quando começa o anime. Que o protagonista, o Shido, aparece, começa a selar outros espíritos e pegar o poder pra ele. Então ela fica sabendo que tem alguém que tá coletando o poder dos espíritos, o que seria muito combustível para ela fazer a viagem dela. Então ela vai atrás dele e dali começa o anime. Só que também tem um outro ponto interessante, é que muita gente fica se perguntando por que ela não foi como as outras espíritos, que acabou se aliando ao Shido, ao protagonista, mais rápido, de forma mais fácil. E também o porquê que ela nunca entregava o poder pra ele. E a resposta pra mim, cara, é muito simples. Porque se ela fizesse isso agora, ela teria que assumir que aquela pessoa justa que ela era, teria matado 10 mil pessoas pra nada. Então agora, cara, depois que ela começou a matar, por isso que eu falei que aquela decisão dela foi muito difícil. Porque no momento que ela começou a matar pessoas pra cumprir esse plano, como que ela volta atrás? Porque ela matou 10. E aí, ela vai parar agora? E aqueles 10 que eu matei, foi à toa? Aí não, tem que continuar. Aí ela mata 100. E vai parar agora que matou 100?
E matou 1000, e matou 10.000. Porra, e depois de 10.000, chega o Shido e fala, pô, não mata mais ninguém não. Cara, eu já matei 10.000 pessoas. Eu tenho que agora completar esse plano. Senão vai ter sido tudo à toa. Então, por isso que ela, de forma nenhuma, queria passar o poder pra ele. Ela pode gostar dele, ela pode ter tudo que... pode acontecer o que for. Mas ela não pode simplesmente fazer com que tudo que ela fez tenha sido jogado fora. Sabe, a consciência dela não ia suportar isso. Mas uma coisa interessante a se destacar também na história da Kurumi é que mesmo agora, mesmo depois de todos esses assassinatos, ela ainda não se tornou uma pessoa completamente má. Porque você pode ver que ela mata pessoas, mata muitas, mas normalmente ela tem meio que um critério que tenta excluir pessoas boas do meio do caminho. Ela costuma matar pessoas que... assediadores, pessoas que, enfim, fazem crimes pesados, ou também pessoas que fazem maldade com animais. Tanto que tem uma cena, logo nas primeiras aparições dela, que 3 caras começam a cercar ela com uma tentativa de, provavelmente, de estupro, sabe? Fazer aquilo com ela. E o resultado foi esse. E também uma vez tinha uns caras, tipo com umas armas de brinquedo, atirando em um animalzinho. Tipo, por pura maldade, né? E o que ela fez? Ela pegou os caras e fez a mesma coisa com eles, só que com uma arma de verdade. Meio falando assim, olha, você está disposto a fazer alguém sofrer, aguente sofrimento. Então ela seleciona normalmente algum tipo de pessoa para matar, né? Ela ainda tenta meio que de alguma forma ela tenta não ser cruel ao ponto de matar um inocente, sabe? Então ela mantém alguma humanidade dela. Então nesse vídeo eu acho que eu já consegui explicar os porquês da Kurumi, o que tornou ela uma pessoa desse jeito, o que mudou a mente dela, o porquê que ela age como uma psicopata. Eu acho que eu já consegui explicar bem essa parte psicológica dela. E eu vou encerrar o vídeo aqui, porém, eu quero falar algumas coisas importantes também. Que assim, Date a Life é um anime que não agrada a todos, ele tem realmente muitas falhas, mas ele tem personagens extremamente profundos e cativantes, com histórias trágicas e muito legais. Como é o caso daquela mulher que vocês devem estar achando que é o capeta, aquela Takamiya Mil, que aqui no canal é conhecido como aquela mina. Quem participou da live sabe do que eu tô falando. Ela também tem uma história muito legal, que vai ser revelada agora, nessa 5ª temporada, que tá passando agora. E eu posso trazer a história dela também, né? E por que ela enganou a Kurumi, o que tava levando ela a purificar esses Sephiras, qual a intenção dela, por que ela fez tudo isso? O que exatamente é essa entidade? Se você está curioso, você quer saber mais, você quer outro vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer a qualquer dia, beleza? Também eu posso falar um pouco sobre os poderes da Kurumi. Eu tenho um vídeo, isso aqui é muito antigo, que eu falo um pouco dos poderes dela, o perfil do canal era completamente diferente. Se quiser um outro vídeo falando dos poderes, de tempo dela, de sombras, é só deixar nos comentários que eu trago também. Ou qualquer outra coisa, quer um confronto da Kurumi contra alguém, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu trago, beleza? Mas então, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. Se gostaram do vídeo, deixa um like, porque ajuda demais. Também se inscreva para não perder outros vídeos, porque nós falamos de tudo aqui. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.